José Carlinhos da Fonseca Júnior, chefe do gabinete civil do governador Paulo Artung. Quer dizer, já foi num período, saiu e agora voltou novamente. Grande formulador, foi candidato aqui a deputado federal, se elegeu, depois não soube mexer em 20 anos atrás, da primeira vez. Não soube mexer em coligação. Ou os outros souberam mais do que eu. Mais do que ele. Teve a segunda votação e não entrou. É diplomata, né? E que está aqui com o governador Paulo Artung há quanto tempo? Praticamente todo esse período do governo dele, de 2015 para cá, eu voltei do exterior. 2015 para cá, um grande formulador. Obrigado. Puxou o pai, que foi meu amigo, também Zé Carlos da Fonseca, não é? Foi deputado federal, foi da área trabalhista, foi alto, foi figura alta, né? E foi deputado federal. Deputado federal perdeu uma eleição para o Senado. Para Dirceu Cardoso. Para Dirceu Cardoso. E hoje você é um grande formulador aqui. Então, Carlinhos, a gente que está lhe recebendo aqui, aliás, você é o primeiro cara do governo que chega aqui, né? E a gente recebe muito bem, porque a gente acha que nós estamos fazendo um trabalho para mostrar ao nosso leitor como é que vai ser essa eleição que está aí. E precisamos saber também do destino do Paulo. Você que ficou aí formulando, que juntou-se a ele, mas é capaz de falar para nós qual é o destino do Paulo. É importante isso, porque, na verdade, o Paulo deixou de se candidatar ao governo. Inesperadamente, o Casagrande está aí bombando, estiveram junto naquele processo da unanimidade que ia até 2025, né? E hoje houve um confronto permanente produzido pelos dois, eles no interior, o Renato se defendendo, o Renato atacando o Paulo, enfim. A expectativa é que a eleição se desse entre os dois, e não se deu. E como é que é isso? Me explica. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Rogério Medeiros, prazer estar aqui. Eu sou leitor do Século Diário desde que começou lá, 19 anos atrás, você me disse. E obrigado pela lembrança do velho Fonseca, que era seu amigo e seu admirador. Você acompanha a minha vida aí há muitos anos e sabe que eu tenho assim esse capixabismo muito forte dentro de mim. Eu tive muitas oportunidades para me desligar do Espírito Santo, mas tem um atavismo que me traz de volta, né? Inclusive, da primeira vez que eu voltei para a política do Estado, lá em 98, você me estimulou muito. Eu estava no Ministério da Fazenda, você era secretário da Fazenda, e nós criamos ali uma boa interlocução, né? Aquilo acabou sendo um pouco o caminho para eu me candidatar, ganhar a eleição, depois perdi uma outra muito bem votada, etc. Então, assim, eu sou diplomata de carreira há 37 anos, mas eu já rodei o mundo, já tive em muitos países, sei lá, morei 15 anos da minha vida no exterior, alguns países bem distantes, por último, fui embaixador em Mianmar, fui ministro na Índia, enfim, rodei bastante. Mas sempre que eu tenho a chance, eu volto aqui para minha terra. Voltei lá atrás, participei do processo político aqui, fui secretário de Fazenda, depois de você, aliás, fui deputado federal, voltei para minha carreira e agora, quando o governador Paulo Artung se elegeu, eu estava voltando da Ásia e ele me convidou para ajudá-lo inicialmente na área de desenvolvimento aqui do Estado, de atração de investimentos, né, de empresas, e depois na Casa Civil. Eu sempre encarei essa atividade na vida pública e na política não como uma profissão. Quer dizer, eu não acredito que a política seja necessariamente a profissão das pessoas. A profissão é jornalista, cinegrafista, advogado, dentista, agricultor, né, médico.
Isso é profissão, assim que as pessoas ganham a vida. A política é algo que a que a gente se dedica durante um período da vida, não deve ser o motivo do ganha-pão único, né? Porque senão a gente vende a alma ao diabo, tem que viver daquilo e não pode perder. Então, assim, o meu retorno tem um pouco dentro dessa lógica. Vim a convite de uma figura que eu admiro e respeito, que é o Paulo Artur, que é da minha geração e que eu não tenho dúvida, e você que gosta de história, como eu também, nós todos sabemos que o Paulo tem o nome dele registrado na história do Espírito Santo como um divisor de águas, né? Uma pessoa que foi 3 vezes governador do estado, senador, deputado, prefeito, etc. E deixou uma marca física em termos de obras e políticas públicas que beneficiaram os capixabas, mas deixou, sobretudo, uma marca, assim, eu acho que tem um legado, digamos assim, cultural e político, que eu costumo dizer que adversários e aliados de Paulo Artur, boa parte, talvez a maior parte dos aliados e adversários, em algum momento participou do processo político liderado pelo Paulo Artur. Então isso é uma marca muito forte, que vai se projetar para o futuro. Gente de mais de uma geração que aprendeu a governar com ele, administrar com ele, decidir como ele decide, enfim. Então, nesse sentido, essa minha passagem atual pelo governo do Estado me permitiu ter essa perspectiva de dentro desse projeto liderado pelo Paulo Artur. E muita gente pergunta o que levou o governador a não se candidatar. Não é fácil. Eu tenho convivido com o Paulo assim, no dia a dia, bem de perto, né, como chefe da Casa Civil. E, em primeiro lugar, a vida de um governante é uma escravidão, né? Quem já teve, como você teve em governo, é uma coisa que não tem fim de semana, não tem descanso. Para quem se dedica e leva a sério e tem responsabilidade, é algo muito exaustivo, né? Que requer da gente mais do que a gente às vezes consegue dar, prejudica a família, sacrifica a vida pessoal. Então, durante muitos anos, essa dedicação acaba tendo um preço alto na vida da pessoa. E o Paulo, assim, teve 8 eleições, ganhou as 8, governador 3 vezes, acho que chega um ponto que deu, né? Está de bom tamanho. As pesquisas mostravam na época, e até hoje em dia, que ele seria, se fosse candidato à reeleição, uma candidatura competitiva. Certeza de vitória ninguém nunca tem, e graças a Deus que quem decide é o eleitor. Mas era uma candidatura muito competitiva. Como você diz, dada a longevidade desse divisor de águas, a falta que ele fez ao deixar de disputar deixou uma certa perplexidade no ar e desorganizou aquela fase inicial do processo eleitoral. Alguns dos protagonistas que estavam se preparando para disputar com ele tiveram que reencontrar o tom, né? E reorganizar o discurso. Não foi simples. Até hoje se percebe que tem uma dificuldade de encontrar o tom certo, porque perdeu o contraponto. Mas eu acho que, de todo modo, é uma liderança que deixa aí uma marca importante, sai com sentido de dever cumprido. Eu sei que governando a 1000 por hora até o finalzinho, desde muito cedo até tarde, e deixou um nome também que se projetou para fora do Estado. O Paulo Artur, eu acho que vai ser... ele é um homem de 60 anos, 61 anos, tem uma trajetória pela frente, profissional. Assim. Mas ele disse que não será mais candidato, não vai largar a política, mas não será mais candidato. Vou aproveitar essa intervenção minha, porque você, que foi um dos poucos formuladores do Paulo, porque eu, como jornalista, poucas pessoas o Paulo ouvia, e você começou a ser um grande formulador. Você foi tomar conta da Assembleia Legislativa, não é, com a sua habilidade, e você era visto como candidato a tudo. Deputado federal, podia ser candidato, até tinha aquela história de suplente de senador, enfim, você também dançou nessa história, né? Aí eu volto a essa lógica, que é minha convicção, quer dizer, não é uma profissão, né? Eu cheguei a me desincompatibilizar do governo em abril,
para poder participar de maneira mais livre das articulações, das conversações sobre coligação, etc. Mas sem nenhuma obsessão por candidatura. Eu brincava com você que ontem acompanhei o governador Paulo Artung na abertura de um evento grande aqui, Vitória, feira do setor de supermercados, a CAPES. E muita gente disse, poxa, eu queria votar em você para senador. Eu falei, agora que vocês me avisam. O fato é que, como não havia obsessão, eu não me preparei para um projeto de ser candidato a deputado federal. O governador, depois que a gente fez esse trabalho marcado por essa perplexidade a que eu me referi, da ausência dele, gerada pela ausência dele, o governador me honrou com um convite para retornar ao governo. Eu voltei para ajudá-lo até o final, nessa fase já em que nós começamos a tratar, e o governador tem tratado muito comigo, já da sua ideia de organizar uma transição muito republicana, muito altiva deste governo, deste período governamental, para o que virá aí a nascer das urnas de outubro. Então, assim, até nisso vai ser uma transição bacana, como foi aquela, por exemplo, do Fernando Henrique para o Lula, lá em 2002 para 2003, porque é importante que as pessoas, nesses momentos em que o Brasil está com um ambiente muito crispado, muito eletrizado, muito radicalizado, em que as pessoas olham para a política com nojo, né, com irritação, com medo, é importante que o Espírito Santo continue a dar, como vem dando nesse período, um exemplo de civilidade, né, de respeito à vontade da maioria, e nós vamos até, nesse sentido da transição, fazer um belo trabalho. O governador Paulo Artung tem tido essa preocupação. Sim, mas aí o Zé Carlinhos da Fonseca está lá segurando a barra da senadora Rose, que está competindo. Não é? De qualquer maneira, isso sinaliza uma possibilidade do governador poder estar também entrando nesse processo eleitoral para evitar, vamos dizer, o Casagrande. Porque para nós, que somos jornalistas, fica para nós essa impressão. Você é habilidoso, sabe lidar, sabe onde as corujas dormem, e está lá na Rose de Freitas, o que você está fazendo lá? De fato, eu estou muito engajado, fiquei engajado na campanha da Rose de Freitas ao governo do Estado. A Rose é uma figura política importante, respeitável, com uma trajetória também de 8 eleições. Acho que ela, aliás, teve o primeiro mandato junto com o Paulo Artung. Então, ambos estão aí há muitos anos e ela sempre, pela via eleitoral, galgando postos importantes. E sendo uma parlamentar, eu fui colega dela no Congresso e hoje vejo a sua atuação como senadora muito produtiva, muito ativa, muito disposta, disponível para os capixabas, para os prefeitos, uma atitude municipalista assim, a toda prova, que transforma sonho em realidade, traz recursos, apoia os municípios lá em Brasília, enfim. Então, assim, eu tenho admiração pela Rose, pela mulher batalhadora, guerreira que ela é, e tenho assim a convicção, como cidadão e como capixaba, de que ela poderá ser uma bela governadora. Ela tem a experiência, tem a energia, né, que precisa para essa atividade. E sem demérito dos demais concorrentes, seria bacana ver uma mulher chegar ao Palácio Anchieta. Seria, né, a primeira. Né? Seria a primeira na história do Espírito Santo, e uma mulher com essas credenciais, acho que merece ser testada pelo eleitor capixaba. Dito isto, nós temos que reconhecer que o governador Paulo Artung, quando decidiu não se candidatar, ele nem de longe passou pela cabeça fazer qualquer tipo de imposição nesta ou naquela direção, até porque a narrativa dele para não ser candidato era justamente que era preciso fechar um ciclo, iniciar um novo ciclo, ter uma renovação, passar o bastão, como ele disse mais de uma vez. Então tem gente no nosso governo que apoia outras candidaturas. Enfim, o Paulo Roberto, lá, que é meu colega na agricultura, tem uma simpatia pelo professor Aridelmo, né? Outros colegas podem ter atividade, atuar. O Roberto Carneiro foi do governo até outro dia, está na coligação do Manato, enfim. Mas um grupo significativo do governo tem simpatia pela Rose de Freitas como uma candidata
forte. Algumas pessoas, em função da lógica das coligações proporcionais, foram até para o próprio palanque do ex-governador. Mas aquilo é tão, obviamente, em função da lógica proporcional, que eu acho que o eleitor vai, em algum momento, compreender que houve esse tipo de perfil, né, de tendência de construção político-partidária. Bom, vou encerrar, mas vou lhe dizer uma coisa. Não há nada que me faça duvidar que o Paulo vai tentar botar a mão nesse processo eleitoral do governo, para o governo do Estado. Ok? Isso eu acho que o Paulo Artung é um animal político, é uma liderança testada e que vive há 30 anos se dedicando, né, a construir as melhores soluções pelo Espírito Santo. Eu, por exemplo, torço para que ele tenha, no momento certo, exatamente essa capacidade de continuar influindo e mostrando aos capixabas que nós temos um belo caminho pela frente nesse período difícil que o Brasil vai viver. O Espírito Santo precisa continuar a ser um exemplo para o Brasil de lugar organizado e que cuida das contas e das pessoas, como a gente disse. Obrigado por ter vindo, principalmente, aqui, e volte sempre que tiver oportunidade. A conversa foi boa, acho que você usou a franqueza. Muito obrigado. Prazer, Rogério. Sempre um prazer e sucesso para você, para o Século Diário e para a sua equipe. Obrigado.